Direto da redação. Eu estou aqui nas minhas mãos com um exemplar do Jornal Diário da Guanabara. Está aqui. Eu recebi aqui, circulando no Rio de Janeiro. Jornal todo colorido, aqui 100% colorido, formato Berliner. Olha que beleza. Formato Berliner, formato bem europeu, muito bacana. E me chama a atenção aqui, no Jornal Diário da Guanabara, no Rio de Janeiro, uma reportagem conversando sobre esclerose múltipla. Relato da atriz Guta Stresser coloca a doença no centro da discussão. Outros famosos são portadores da patologia. Vários artistas que são portadores da esclerose múltipla. Após o recente relato da atriz Guta Stresser, que participou da série A Grande Família na TV Globo, sobre sua experiência como paciente de esclerose múltipla, a doença passou a ser um dos temas mais comentados nas redes sociais. Além dela, as atrizes Cláudia Rodrigues, Ana Beatriz Nogueira, Selma Blair e Cristina Applegate são portadoras da mesma patologia. E o médico Silvio Peçanha Neto, neurologista e neurofisiologista, explica que a esclerose múltipla é uma doença neurológica caracterizada por um processo inflamatório onde o sistema imunológico passa a não reconhecer estruturas do sistema nervoso como próprias e passa a agredi-las. O médico Silvio Peçanha Neto é um ótimo saxofonista, sabia? É um grande saxofonista. O Silvio Peçanha Neto está aqui e dessa entrevista. Se é o mesmo Silvio Peçanha Neto, né, que eu conheço, ele é um grande saxofonista. Essa doença aqui, esclerose múltipla, vem afetando muita gente famosa. E o fato das atrizes, de artistas, serem portadores dessa doença, isso assim abriu uma discussão. Então, sobre sequelas, sobre sintomas de uma esclerose múltipla. O que o médico diz aqui? Não há um agente causador reconhecido, sendo classificado como uma doença sem uma causa específica. Mas existem fatores que aumentam o risco de desenvolvimento e gravidade da doença. Ter sofrido infecções virais severas, concentrações insuficientes de vitamina D por baixo grau de exposição à luz solar e ser tabagista. Então, esses fatores estão entre as causas, entre fatores que podem provocar a esclerose múltipla. O Silvio Peçanha Neto, ele é diretor executivo nacional do IDOMED, Instituto de Educação Médica. E ele também explica aqui, trata-se de uma condição mais comum nas mulheres, com idade de início variando de 15 a 60 anos, tipicamente de 20 a 40 anos, e costuma evoluir com surtos e remissões, ou seja, momentos de crise e outros sem, ou com poucos sintomas. As sequelas dessa doença, segundo o médico explica aqui, elas podem aumentar. O neurologista, eu vou tentar ouvir aqui, conversar com o Silvio Peçanha Neto, porque vale a pena falar sobre essa doença. Ele diz o seguinte, ele salienta que em grupo menor de pessoas a condição pode já começar evoluindo com muitas sequelas, ou passar para esse estágio progressivo no decorrer dos anos, principalmente se o paciente não estiver corretamente diagnosticado, acompanhado e medicado. E de acordo com a Organização Mundial de Saúde e a Federação Internacional de Esclerose Múltipla, no Brasil aproximadamente 40 mil pacientes têm o diagnóstico da doença. Então tem muita gente que pode ter os sintomas iniciais, não reconhecer, não saber que se trata de uma esclerose múltipla. Essa reportagem está aqui no Diário da Guanabara, Jornal Diário da Guanabara, que está circulando no Rio de Janeiro. Outra reportagem também aqui no Diário da Guanabara, desemprego no Brasil é de 9,4%. Apesar da redução de 4,9 pontos percentuais da taxa em um ano, o tema estará na pauta dos presidenciáveis. 11 milhões de brasileiros estão desempregados, segundo o que diz aqui a reportagem do Diário da Guanabara. 4,2 milhões de desalentados e 6,4 milhões de subocupados. O que é emprego, o que é desemprego no Brasil?
Antigamente o IBGE considerava como emprego no Brasil o trabalhador que estivesse trabalhando de carteira assinada. Aí esse aí estava empregado. De uns tempos para cá, o que o IBGE considera como mão de obra ocupada? Vai dizer que está ocupado, olha, não está desempregado. Se o cara estiver vendendo bala no sinal de trânsito e ele for pesquisado, o IBGE vai perguntar, você está em alguma atividade profissional? O que você faz? Eu sou vendedor de balas no sinal de trânsito. Então esse cara ele é computado ali como mão de obra ocupada. Ele não é mão de obra desocupada. Aí, se você for avaliar o número de pessoas que está subempregada, o número de pessoas que está vivendo de bico, então você vai ter um nível de emprego muito maior, de mão de obra ocupada muito maior. Mas se você for considerar apenas quem está trabalhando de carteira assinada, com certa estabilidade, com garantias trabalhistas, aí você vai chegar a um número muito maior de pessoas desempregadas no Brasil. Isso aí certamente, indiscutivelmente.